Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja conosco nesse maravilhoso dia. Esse maravilhoso dia. O devocional de hoje foi escolhido o tema por uma pessoa muito especial para mim. Foi o Joelzinho, meu filho, de 12 anos, que escolheu. E nós vamos ter uma outra criança que vai fazer a leitura da palavra de hoje. Então, o devocional foi feito hoje exclusivamente por crianças. E vamos ser usados aqui apenas como um instrumento do nosso Deus aqui nesse momento. Bom, Satanás, ele não quer apenas que nós pequemos. Não. Ele quer mais do que isso, ele quer nos humilhar. E ele fez isso com Cristo. Perceba que Satanás, ele poderia ter levado Jesus a qualquer lugar. Ele poderia ter levado num prédio, ele poderia ter levado num precipício, ele poderia ter levado do alto da montanha, ou até mesmo das nuvens e ter falado, pula daqui. Mas ele não faz isso. Ele leva Jesus para o templo, o pináculo, para o ponto mais alto da casa de Deus. E lá, na casa de Deus, ele pede para que Jesus pule. Não só para que Jesus caia na tentação de pedir com que os anjos o socorressem, mas para humilhar Jesus, para mostrar ali que ele tem um pseudo poder sobre Jesus ou sobre qualquer que sejam as pessoas. Portanto, no devocional de hoje, nós vamos entender um pouco mais como nós podemos superar as tentações. Se você puder, curve a sua cabeça e faça uma oração comigo. Bondoso Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, por mais esse maravilhoso momento diante da tua presença. Obrigado, Senhor. Como sempre nós mencionamos, nós não nos sentimos dignos de abrir a tua palavra, mas através da tua misericórdia, do teu amor, do teu carinho, da tua graça, nós podemos sim ser cheios do teu Espírito Santo para, além de abrir, entender sobre ela. Obrigado, Pai, por se revelar para nós e por nos proporcionar o entendimento do dia de hoje, para que possamos estar cada vez mais armados para o bom combate, para completar a nossa carreira guardando a nossa fé. Paizinho eterno, nos guia nesse momento, nos enche com a tua sabedoria, nos proporciona, Pai, entendimento. Acima de tudo, que as pessoas que vão ver aqui nesse devocional gravado, que elas possam estar com seus corações abertos para que a palavra possa falar mais uma vez com elas. Paizinho, cuida de nós nesse dia, provê o pão de cada dia para nós, o pão de hoje, não o de amanhã, o pão de hoje. É o que nós oramos e te pedimos, e que acima de tudo, Senhor, seja feita a tua vontade em nossas vidas. Amém. Bem, se você tiver com a sua Bíblia, você abre em Mateus no capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 11. Caso por algum motivo você não esteja, eu vou compartilhar minha tela para que você possa acompanhar a leitura da palavra de hoje. Mateus 4, do verso 1 ao verso 11. Quem vai fazer a leitura desse texto de hoje é o nosso irmão Nicolas. Nicolas, você pode ligar o microfone e fazer a leitura para nós, por favor? Amém. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador, disse: Se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade de Santa e colocou sobre o pináculo do templo, e disse: Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos teus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus novamente.
o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrando me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Amém. Amém. Glória a Deus. Ai, Jesus, nos conduz no discernimento dessa palavra. Bem, nós vemos que Jesus ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Ele passou 40 dias em jejum. Quando Satanás percebeu que o homem Jesus já estava um pouco debilitado, afinal, ele já tinha passado ali por 40 dias sem comer, sem beber nada, ele já estava ali naquele momento onde o seu corpo já estava debilitado. Ele sabia perfeitamente a Sagrada Escritura. Ele que eu falo, Satanás. Ele sabia a Sagrada Escritura. E ele chegou a Jesus e tentou através da fome, dizendo: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, embora enfraquecido, ele sabia que a sua força estava no Senhor e respondeu, para ele: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Está aí no versículo 4 para você ver na tela. E obviamente está no versículo 4 aí na sua Bíblia. Olha, Jesus, ele podia transformar a pedra em pão se ele quisesse. Afinal, ele é filho de Deus, é todo poderoso. E nele está todo o poder também, toda a autoridade. Mas, se assim o fizesse, estaria cedendo à tentação de Satanás. Vendo a primeira armadilha, que Satanás, vendo que aquela primeira armadilha ali não tinha dado tão certo, então ele levou para o alto do templo. Algumas traduções, algumas versões falam pináculo do templo, né? Outras traduções dizem para a parte, como está aqui, eu estou usando a NVI, fala que a parte mais alta do templo. O pináculo do templo é a parte mais alta do templo. O pináculo. Naquele momento ali, lá no templo em Jerusalém, ele tentou, dessa vez, usando a própria palavra de Deus, quando ele fala: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui de baixo, porque está escrito: aos anjos dará, está aqui, dará as ordens aos seus anjos a respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em pedra alguma. Muito astuto, na verdade, da parte de Satanás tentar fazer isso com Cristo, né? Usar o pai para tentar o filho. É até, inclusive, além de ser uma estupidez tão grande, mas assim, é uma ousadia enorme, né? Para você ver o quanto ele é audacioso. Só que Jesus foi ainda mais esperto, é óbvio. Então ele respondeu, também está escrito: não põe à prova o Senhor, o seu Deus. E assim como Satanás, além de um derrotado, ainda é insistente, porque ele sabe que aqui Jesus ainda não tinha morrido na cruz, lógico. Ainda nem tinha iniciado o seu ministério. Mas Satanás, hoje, ele sabe, ele já perdeu, ele já foi derrotado. Não tem mais volta. Quando Jesus retornar aqui para ter um encontro conosco, a sua igreja, Satanás ele já sabe qual é o fim dele. Ele já sabe ali. O inferno está preparadinho, bonitinho para ele queimar por toda a eternidade. Ele já sabe. Só que ainda assim ele vai insistir para levar o máximo de pessoas que puder junto com ele. Então aqui ele é insistente em tentar Jesus. Então aqui, assim como ele leva Jesus para um monte mais alto,
E lá mostra todos os reinos do mundo, toda a glória. Tudo isso te darei, ele fala. Também te darei tudo isso. Está aqui, versículo 9. Tudo isso lhe darei se você prostrar e me adorar. Então Jesus ele pega e fala: vai-te, Satanás, retira-te, Satanás, algumas versões, né? Pois está escrito: adore o Senhor, seu Deus, e só ele preste culto. Então Satanás ele se retira e os anjos do Senhor vão e servem Cristo. Você pode pensar que Satanás ofereceu a Jesus aqui o poder e a glória dos reinos do mundo, né? Se todo o poder e toda a glória pertence a Jesus, por que Satanás oferece isso, né? Por que Satanás oferece isso? Se todo o poder e toda a glória é de Jesus, Satanás sabe quem é Jesus aqui, Satanás sabe quem é Jesus, sabe de quem ele é filho, sabe que ele é todo poderoso. Então por que ele oferece ali? Né? Por que eu estou oferecendo? Por que eu vou oferecer isso para Jesus? Se tudo é dele. Em Lucas, no capítulo 4, no versículo 5, quando fala sobre a tentação de Jesus, Satanás diz que tudo da terra foi entregue a ele. Mas quando que tudo na terra foi entregado a ele? Quando que tudo na terra foi entregado para Satanás? Quando o homem pecou lá no jardim do Éden. Quando Adão e Eva pecaram e desobedeceram a Deus e permitiram que a serpente do pecado os enganasse. Satanás então se tornou o príncipe desse mundo. Mas nós, é claro, não. Embora nós vivamos nesse mundo, nós não somos desse mundo. Nós não somos. Na oração que Jesus faz por nós, no Evangelho de João, no capítulo 17, no versículo 16, Jesus diz: eles não são do mundo, como também eu não sou. Irmão, minha irmã, nós não somos desse mundo, nós somos peregrinos aqui nessa terra. O que nós podemos aprender tanto com essa passagem aqui maravilhosa a respeito da tentação de Cristo? Primeiro, todos nós somos tentados diariamente e as tentações batem à nossa porta. E são muitas as tentações. A preguiça, a desobediência aos pais, aos líderes da igreja, palavrões, a inveja, o orgulho, a fofoca, o namoro, né, mais acentuado. Não é um namoro de fato cristão, é um namoro que tem outras coisas a mais. A sexualidade, o roubo, drogas, vixe. Vou passar aqui, fazer a lista aqui e vai ser anunciado aqui hoje. Então, nós somos tentados de muitas formas. Segundo, nós temos a arma para vencer a tentação. E a arma para vencer a tentação é a palavra de Deus. Foi com ela que Cristo, aqui nessa passagem, derrota Satanás. Sempre com a arma, a palavra, conhecendo a palavra, se debruçando sobre ela. Por isso que esses momentos de devocional que você faz diário, não só aqui conosco, mas assim em casa, você sozinho, no seu banheiro, no seu quarto trancado, lendo a palavra. Ontem eu estava conversando com uma pessoa que me mostrou que estava esperando uma consulta com a Bíblia aberta, lendo a Bíblia. Que lindo isso! Às vezes você não pode, de repente, no trabalho, com a Bíblia ficar para cima e para baixo, mas no celular, uma Bíblia, por que não ter? Por que não fazer ali um devocional de 2 minutos, 5 minutos, a leitura? Você vai discernir sobre a palavra e faz uma oração. Lê a palavra o tempo todo. Memorizar versículos bíblicos. Lembre-se, ela é poderosa mais do que qualquer espada. Mais do que qualquer espada de 2 gumes. Está lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Terceira coisa que nós aprendemos: quando nós vencemos, nós enchemos o coração de Deus de alegria e nós envergonhamos esse safado do diabo.
Pois quando nós vencemos e em nós é cumprida a palavra de Deus, nós somos mais do que vencedores. Quando Cristo vence aqui, vem uma recompensa linda e maravilhosa. Versículo 11. Então o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram. Olha que recompensa maravilhosa da parte de Deus para com seu filho, para com Jesus. E você não é filho de Deus? Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Então, quando nós vencemos, o Pai fica alegre, porque nós somos mais do que vencedores. Não é assim que está escrito em Romanos 8:37? Nós somos mais do que vencedores. Em Cristo, nós somos mais do que vencedores. Em Cristo, nós somos mais do que vencedores. A privação da posse e do poder e do prazer de tudo aquilo que esse mundo ele nos proporciona, essa privação, ela não se compara com a glória que nós vamos ter, que nós vamos possuir quando tudo se consumar em absolutamente todos. Romanos 8, do 18 ao 25 diz isso. Não há nada de melhor nessa vida que possa se comparar. Não há nada, não há nenhum prazer. Assim como não há nenhuma dificuldade, nenhuma tormenta que possa se comparar à grandiosa glória que há para nós, preparada por Deus, numa cidade edificada exclusivamente para seus filhos. E isso breve vai acontecer. Isso breve vai acontecer. Ontem eu presenciei minha mãe mostrando um vídeo de algumas pessoas se depravando, meu Deus, na porta de uma igreja, subindo no portão de uma igreja, fazendo coisas terríveis na porta de uma igreja sem nenhum tipo de temor à palavra. É assim que está o mundo. E pior vai ficar. Até a volta de Cristo, pior vai ser. Que nós possamos nos manter em unidade, que nós possamos nos manter em santidade até a volta de Cristo, porque nós estamos sim vivendo os últimos momentos nessa terra. Breve Cristo vai voltar e não vai haver mais morte, nem choro, nem ranger de dentes, porque todas as coisas vão se fazer novas. Se você puder, curva a cabeça para orar comigo. Depois eu vou parar de gravar. E aí quem quiser comentar, completar, adicionar alguma coisa a mais aqui para nós nos edificar, por favor, é só ligar o microfone e falar. Ora comigo, então. Bondoso Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor. Graças te damos por essa palavra que foi escolhida por uma criança e foi lida por uma outra criança, cujo o reino dos céus são delas. Obrigado, Paizinho, pela simplicidade da tua palavra, mas pelo grandioso poder que há nas tuas escrituras. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, porque absolutamente nada nas nossas vidas nós queremos fazer sem a tua orientação. Obrigado, Paizinho, por habitar em nós, por nos dar a sabedoria necessária para guiar as nossas vidas de acordo com a tua vontade. Obrigado, Pai, por esse momento de unidade. Nós possamos, Senhor, estar aqui juntos todos os dias, entregando as primícias, os primeiros minutos e horas do nosso dia para te servir, para cultuar teu santo nome, para louvar a ti. Obrigado, Pai, pelo teu sacrifício. Obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício. Obrigado, Espírito Santo, por estar aqui conosco, nos proporcionando a oportunidade de ter essa leitura maravilhosa, esse momento fantástico diante da tua presença.
Paizinho, provê o pão de cada dia para nós. Que as nossas vidas, Pai, possam resplandecer o Evangelho de Cristo Jesus nessa terra. Que as pessoas possam olhar para nós e enxergar luz e sal. Que as nossas ações não possam ser ações deliberadas de acordo com a nossa vontade. E que sempre, ao agirmos, nós devemos perguntar: se fosse Jesus no nosso lugar, o que ele faria? Pai, obrigado por mais esse momento. É o que nós oramos e te agradecemos. E que, acima de tudo, seja feita a tua vontade nas nossas vidas. Amém.